Você já ouviu falar da espiral do silêncio? O termo espiral do silêncio foi criado pela filósofa e política alemã Elisabeth Noelle Neumann, com o objetivo de explicar a razão pela qual as pessoas permanecem em silêncio quando têm a sensação de que as suas opiniões estão em minoria. A teoria começou a ser estudada na década de 60, com base nas pesquisas sobre efeitos dos meios de comunicação em massa sobre a população. O modelo do conceito de espiral do silêncio de Noelle Neumann baseia-se em 3 premissas. Primeira premissa: pessoas têm uma intuição ou um sexto sentido que lhes permite saber qual a tendência da opinião pública. Segunda premissa: as pessoas têm medo de serem isoladas socialmente, e sabem qual o tipo de comportamento que poderá contribuir para esse isolamento social, tendendo a evitá-lo. Terceira premissa: as pessoas apresentam reticências ou até medo em expressar as suas opiniões minoritárias, por terem receio de sofrer o isolamento da sociedade ou do círculo social próximo. Quanto mais uma pessoa acredita que a sua opinião sobre um determinado assunto está mais próxima da opinião pública julgada majoritária, maior probabilidade existe que essa pessoa expresse a sua opinião em público. Então, e se a opinião pública mudar, essa pessoa reconhecerá que a sua opinião não coincide já com a opinião da maioria, e por isso terá menos vontade de expressá-la publicamente. À medida que a distância entre a opinião dessa pessoa e a opinião pública aumenta, aumenta também a probabilidade de essa pessoa se calar e de se autocensurar. Os meios de comunicação de massa são um fator essencial de estabelecimento da espiral do silêncio, na medida em que formatam a opinião pública. Perante uma opinião pública formatada, as pessoas que não concordam com a maioria, emanada da comunicação social, entram em espiral do silêncio, muitas vezes constituindo uma maioria silenciosa. Daí o termo. O resultado é um processo em espiral que incita os indivíduos a perceberem as mudanças de opinião e a segui-las até que uma opinião se estabeleça como atitude prevalecente, enquanto as outras opiniões são rejeitadas ou evitadas por quase todos. Nessa teoria, o importante são as opiniões dominantes, e estas tendem a se refletir nos meios. Sobre essa teoria é importante lembrar que existe um isolamento dos indivíduos no silêncio, quando estes têm opiniões diferentes das veiculadas pela mídia. A teoria do espiral do silêncio ajuda a entender como a mídia funciona em relação à opinião pública e silencia suas ideias, através de 3 mecanismos pelos quais a teoria influencia a mídia sobre o público: acumulação, que se refere ao excesso de exposição de determinados temas na mídia; a consonância, que se refere à forma semelhante como as notícias são produzidas e veiculadas; e finalmente a ubiquidade, que se refere à presença da mídia em todos os lugares. Nós que apoiamos a causa palestina precisamos acreditar que a maioria das pessoas é contra o massacre perpetrado por Israel. Precisamos acreditar que a maioria das pessoas é a favor dos direitos humanos. Talvez as pessoas estejam caladas por medo. Talvez o fenômeno da espiral do silêncio hoje possa explicar por que pessoas influentes estão caladas diante de algo tão hediondo e obviamente errado. Nós do movimento Tem que Falar acreditamos que, rompendo este silêncio, nós podemos fazer com que cada vez mais pessoas se conscientizem e se manifestem sem medo. Porque não estarão sozinhas na defesa da Palestina. Nós não vamos parar de pedir que se fale sobre isso. Seguiremos insistindo em romper o silêncio enquanto houver fé na humanidade dentro de nós.